Olá, cursistas, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Como eu já disse da outra aula, meu nome é Maicon, né? E agora vamos dar continuidade nos próximos minutos sobre a disciplina do planejamento estratégico governamental, né? Nessa segunda videoaula, nós adentraremos a unidade 3. Ela já entra numa aplicabilidade maior, já discute a metodologia proposta pelo autor Renato, né? Na perspectiva de análise diagnóstica de situação-problema. A partir deste diagnóstico é possível fazer um levantamento, uma priorização para que você possa estabelecer de fato um planejamento. Então ele passa, na discussão dessa unidade, compreender de como se pode gerar coletivamente, com todos os atores, um mapa que aponte uma situação-problema de alto impacto ou no município, ou na localidade, ou no órgão público, que você esteja comandando, que você esteja gerindo. A partir disso, você deve construir um mapa cognitivo, né, com as relações entre causa e consequência que o enfrentamento dessa situação pode ocasionar, os prós e os contras, né? Basicamente, essa disciplina introdutória na questão da metodologia, como você pode usar essa metodologia de diagnóstico de situação-problema para ajudar o gestor nessa transição entre estado herdado e estado necessário. Já a última unidade, ela trabalha essencialmente a metodologia de planejamento, ou seja, o primeiro momento eu fiz um diagnóstico, agora eu preciso desenvolver o planejamento desse primeiro diagnóstico. Para nos lembrar, quando você vai no médico, por exemplo, ele pede alguns exames, ele faz uma primeira análise, você devolve os exames e a partir desse momento ele já começa a planejar a situação. A mesma análise aqui nós estamos fazendo. No primeiro momento faz um diagnóstico e a partir desse diagnóstico nós vamos começar a planejar. O que vai fazer para promover a melhor gestão governamental no município, na organização que você esteja envolvido. Então nessa unidade 4 trabalha o conceito de metodologia de planejamento de situações. Ela faz uma diferenciação, a importância, caracteriza e como você pode aprender essa metodologia muito utilizada nas discussões de planejamento estratégico. Metodologia de diagnóstico de situações, né? Vai apresentar nessa unidade 3 a metodologia de diagnóstico de situações-problema. Devemos buscar o estado necessário, né, no planejamento, o atendimento da maioria da população, com foco na democratização da política social, né, e num movimento de fora para dentro, com identificação dos problemas públicos, né. Planejar por situações-problema. Então, como vimos no final da última aula, gente, o planejamento nós devemos pensar como buscar e como devemos buscar o estado necessário, tal que eu possa atender a maioria da população e ter um país melhor, ou seja, eu preciso entender como eu posso desenvolver políticas públicas a partir de um contexto de democratização, com entendimento de fora para dentro, que é da sociedade para o governo, ou seja, fazer ferramentas que eu possa utilizar para captar as condições externas da minha organização pública, né? No caso o Estado, o município, e trazer de modo que eu possa identificar problemas públicos relevantes, estratégicos, que tenham raízes em diversos caminhos. Aí nós começamos a pensar por que o governo Dilma definiu a criação, por exemplo, a discussão do debate em relação ao uso de crack. Até que ponto o crack de fato era um problema crítico? Quais as implicações, as causas e as consequências de que o não tratamento dessa questão pública trariam para a sociedade? Com certeza essa era uma questão prioritária, a ponto do governo ter debatido e ter desenvolvido uma ação específica para debater essa temática, né? Ou seja, a partir do que você tem de preocupação do planejamento, você tem que entender que existem situações, problemas, e a proposta aqui é discutir o que o planejamento deve ser cada vez mais entendido através de situações, problemas. Cabe ao gestor, né, a capacidade dele pensar, de ele avaliar, de ele identificar os meios para que de fato ele consiga alcançar a demanda social, ele consiga traduzir o que a sociedade almeja, né? Para isso é necessário que tenha capacidade de percepção do que de fato está acontecendo lá fora,
que ele use ferramentas de entendimento das principais questões temáticas que estão impactando e que necessitem cada vez mais do uso da ferramenta do planejamento. Significa para o gestor que ele deve ter a capacidade de identificar e disponibilizar meios para a ação. Eu identifiquei o problema, eu preciso definir um objetivo, mas não basta eu definir esse objetivo, eu preciso definir como eu vou realizar esse objetivo, como realizar essa ação na minha comunidade, né? Isso é o planejamento. Na estratégia, né, a gente tem realizar o objetivo definido, o agir estratégico, ser criativo, inovador, ser capaz de trazer resultados. O ator social, mas o jogo social, compreender o que a sociedade demanda. Então, gente, nesse sentido, é como realizar aquilo que nós, professores, nas organizações, que nós chamamos de agir estratégico. O que diferencia uma organização de outra? Organização é a capacidade de agir, é o agir estratégico, agir de forma criativa, agir de modo inovador, de modo que traga resultados para o período de tempo realizado. Por que para um período de tempo realizado? Existe cada vez mais do gestor um foco de planejamento para que ele possa agir de modo estratégico, mas considerando o tempo que ele tem para governar. Porque nós sabemos da necessidade do gestor definir objetivos, metas de modo claro, mas também o prazo tem que ser bem definido. Não adianta ele fazer um prazo que seu mandato vai acabar e ele não vai alcançar, né? Todavia, os objetivos e metas ainda precisam de estratégias. E as estratégias caracterizam o foco da ação capaz de tornar possível aquilo que você pensou, do que você discutiu, daquela situação, problema que você identificou. Ela precisa ser delineada através de objetivos. E esses objetivos devem ser delineados através de estratégias, para que possam ser determinados através de ações que vai fazer realmente acontecer, que vai realmente gerar impacto necessário na sua comunidade. Entenderam? Ou seja, é importante pensar que existe uma situação atual e uma situação futura, e cabe ao gestor, enquanto figura central, que é o ator principal do debate, provocar esse debate, fazer acontecer. Cada vez mais nós falamos em liderança, nós falamos em ter a capacidade de identificar problemas e de capacidade de agir de forma estratégica. É importante você falar hoje de um gestor público que se negue a ser líder. Ele tem que ser líder, ele tem que atender às questões problemáticas que existem nos diversos níveis. Eu posso ser o gestor responsável por um projeto na comunidade A, na comunidade B, na comunidade C. Eu tenho que entender e fazer bem feito, de modo planejado e de modo estratégico, os meus objetivos e as suas metas, e fazer com que suas ações aconteçam. Então nós temos que entender o contexto dentro dessa questão de agir estratégico. Primeiro é que o líder, o gestor, cada vez mais está convidado a receber, a herdar a liderança, a puxar para si a responsabilidade de fazer acontecer. Mas também, para fazer acontecer, ele precisa entender a regra do jogo. Ele precisa entender as demandas da sociedade, quais as condições que a sociedade nos oferece, para que de fato eu consiga interpretar nossos objetivos. Muitas vezes os objetivos são traçados pelos gestores, mas eles são desconexos em relação à demanda social que existe. Ou seja, dois contextos. O ator, aí nós falamos de gestor, né? Ele é ator e é importante que ele esteja envolvido no processo de liderança, entendendo a situação, o problema e trabalhando para aquela ação de melhoria. Que ele não esteja acomodado, que ele se provoque a fazer a ação. Aí, como nós estamos falando, com um público seleto de pessoas que estão fazendo uma pós-graduação, como vocês, né? Pessoas interessadas em mudanças, interessadas em fazer acontecer no seu município. Então nós acreditamos que você, como gestor, tem essa condição de desenvolver cada vez mais, trabalhar com políticas públicas de alto impacto para o seu município. Então você é a pessoa que de fato pode puxar para si a responsabilidade do modo de agir estratégico. Então, entenda a regra social, entenda as condições demandadas por cada uma das sociedades, dos municípios, das organizações. Então, basicamente, quando se fala em estratégia, aquilo que já dissemos, você precisa listar os problemas que existem. Você tem que entender que
ter a capacidade de ouvir, de ampliar suas antenas, de capacitação de problemas, de tentar identificar os principais problemas, avaliando esses problemas, vir uma lista de causa e consequência desses problemas. E por isso você trata de definir, afinal, a situação, o problema é essa. Foi definida as causas físicas, as consequências. A partir dessa situação, eu vou de fato buscar apoio. Então a gente passa para a governabilidade, que é a capacidade de buscar apoio, né? Capacidade de interpretar as demandas públicas para conseguir apoio. Aí tem o planejamento estratégico situacional e o tripé de governabilidade, né? Que vai ser o projeto de governo, o apoio político e a capacidade de governo. Quando eu falo de apoio, nós estamos pensando que existe uma situação inicial e existe uma situação objetivada, eu já disse isso, né? Aqui, de fato, o meu objetivo, a minha meta, a minha estratégia, consiga sair de uma situação inicial e passar para uma situação objetiva, eu preciso de apoio. Quando nós falamos de apoio, estamos falando daquele conceito de governabilidade. Hoje em dia, falar em planejamento estratégico governamental, nós estamos falando o seguinte, que é necessário planejar, que é necessário você ter objetivos, metas, estratégia, mas também é necessário você ter a condição de governabilidade. E a governabilidade é a capacidade que o gestor público, que eu, você, temos, de buscar apoio. Ele só vai conseguir esse apoio para os seus projetos se ele interpretar de maneira clara as demandas que existem na sociedade. Ou seja, sua capacidade de entendimento das necessidades. Aí entra a questão provocada aqui na disciplina, que é como entender a situação-problema. E a partir disso, trabalhar na disciplina uma metodologia chamada planejamento estratégico situacional. Ele significa os problemas, ele identifica, na verdade, os problemas e ajuda o gestor nessa questão de entender os principais problemas para que ele possa, a partir disso, criar um tripé de apoio, um tripé de governabilidade. Como eu disse, o tripé é projeto de governo, apoio político e capacidade de governo. Pensar estrategicamente, se você não tiver apoio político, você não vai conseguir fazer. Para você ter um bom projeto de governo, você precisa ter capacidade para governar. Essa capacidade de governar demanda competência para planejar e para agir de modo estratégico. Mas não dá para você planejar e agir de modo estratégico sem ter o apoio político. E esse apoio político, como dito, ele só vai partir do momento que você tiver uma competência, uma capacidade de fato de entender o que está acontecendo lá fora. Afinal, o que nossa sociedade está precisando? Eu sou o gerente, eu sou o gestor de uma unidade de saúde, por exemplo, em um determinado bairro. O que naquela comunidade eu consigo interpretar de situação-problema? E como eu, a partir dessa identificação, posso desenvolver um projeto que venha a ter impacto e que esse projeto tenha apoio. Se eu tiver um bom projeto e se eu tiver competência, capacidade de governar, e se eu tiver o apoio político, eu vou ter aquilo que nós chamamos de governabilidade. Então, falar hoje em discussão do planejamento estratégico governamental significa a união desses três conceitos. Não basta eu apenas planejar. Eu ter a capacidade de organizar meus pensamentos, de definir meus objetivos e metas. Não basta eu apenas planejar em estratégias, ou seja, eu tenho objetivos, eu tenho as metas, eu tenho as estratégias, mas como alcançar os resultados? Eu preciso ter a capacidade de gestão, de governabilidade, capacidade de entender como conseguir apoio para aquelas demandas, para aqueles projetos que nós estamos pensando. Então, aqui nesse slide nós temos o fluxo do planejamento estratégico governamental, né? Que são as situações problema, depois partes para o desejo de mudança e melhoria. Depois a gente tem os motivos para planejar, né? A visão de futuro, né, que seria aquele estado necessário, e a metodologia do PEC em si. Nesse sentido, o debate da disciplina de planejamento estratégico governamental, ele passa pelo seguinte quadro. A partir do momento que você, enquanto gestor público, consegue entender a situação-problema, essa situação-problema acaba por gerar um estado que nós chamamos de desejo de mudança.
Nós, enquanto gestores, somos incomodados pela pressão da sociedade e cada vez mais devemos ter um olhar crítico, uma competência de cada vez mais entender o que está acontecendo lá fora. Ao entender o que está acontecendo lá fora, nós não podemos ser passivos, cruzar os braços e apenas deixar esse problema. É nosso problema público. Nós temos que ter em mente que esse problema é um problema nosso. A partir do momento que é um problema nosso, é um problema público, o gestor deve assumir para si o desejo de mudança. Esse desejo de mudança gera aquilo que nós chamamos de motivo para planejar. Eu tenho uma causa, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. E essa meta é criar uma visão de futuro, ou seja, pegar uma situação atual, que é aquele estado herdado que nós falamos, com dificuldades extremas, e tentar melhorar para esse estado, ou seja, para sair do estado herdado e chegar ao estado futuro, que seria aquele estado necessário. Então, a metodologia do planejamento estratégico governamental trabalha nesse sentido. Você deve cada vez mais ouvir sua comunidade. A partir da capacidade de ouvir sua comunidade, você vai ser capaz de ouvir situações, problemas que a comunidade enfrenta, que ela esteja demandando. Se você cuida de uma área específica, cada vez mais você deve ter a competência de ouvir ao seu redor, de ouvir aquilo que está acontecendo ao seu redor. E nesse sentido, o planejamento estratégico organizacional governamental trabalha. Convide os seus atores sociais. Se eu quero debater uma questão no pronto-socorro, por exemplo, eu tenho que convidar um médico, eu tenho que convidar o paciente, a enfermeira, o gestor 1, o gestor 2. Quem são aqueles atores envolvidos nessa unidade específica que foi comentada? Você deve discutir com eles as situações, problemas, deve discutir com eles as ações a partir dessa situação, nomear atores para execução, para que de fato aconteça essa situação e depois monitorar e acompanhar todo esse desenvolvimento, né? Quando nós fechamos essas 5 etapas, nós estamos falando de um ciclo de planejamento, mas tudo deve começar, e a grande discussão nossa aqui é que o começo tem que ser bom. Ele tem que ser mais ou menos, ele não pode ser mais ou menos, ele tem que ser um bom começo, um fato que gere impacto, que não fique fraco para planejar, e aí não acontece nada. Se você tem um bom diagnóstico da situação-problema, você consegue objetivos que levem à mudança de modo mais profundo dentro das organizações. Então a metodologia do PEC, ela passa por convidar os atores sociais, né, discutir as principais situações, problemas, definir ações, nomear atores para discussão e o monitoramento do acompanhamento e controle. Então, gente, nesse sentido, nós temos que pensar que o gestor é o que é responsável por analisar as políticas públicas que podem ser desenvolvidas na nossa comunidade. E para isso ele pode usar uma ferramenta chamada de planejamento estratégico situacional, que ela gera cada vez mais apoio à criação do diagnóstico da situação-problema. Então você precisa ter uma metodologia para identificar quais esses problemas são, internos do seu dia a dia, os externos, e como você adaptar os seus problemas externos e trazê-los para uma realidade interna e fazer mudanças. A capacidade que você tem de melhorar tanto o seu problema interno quanto o seu problema externo é que você está trazendo para essa discussão. Por exemplo, eu sei essa problemática está trazendo grandes problemas para o nosso município. Falar em violência, falar em gravidez infantil, o uso de entorpecentes vem gerando isso e aquilo na minha sociedade. O gestor público cabe a ele identificar o problema e criar uma metodologia para combater essa situação-problema, né? Mas, sobretudo, o que é a proposta da disciplina? É saber que nós não devemos trabalhar eternamente com isso. Eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter prazo para que isso aconteça. Senão, eu estou responsável por uma secretaria com 4 anos de governo, eu tenho que estabelecer meus objetivos para 4 anos de governo. A mais, eu quero continuar por mais 10 anos, por exemplo. São outros fatores. Se nós entendemos o conceito de governabilidade, nós vamos entender que a cada momento existirão novas demandas. E o apoio político cada vez vai estar dependendo
vão pendendo para novas demandas, não vai ser aquelas mesmas antigas. Então, por isso, nós devemos pensar como eu posso definir aquilo que é prioritário e fazer que ele de fato aconteça da forma mais objetiva possível. Nesse sentido, eu recomendo a todos vocês, nós desenvolvermos um guia de estudo para vocês. Vocês leiam um guia didático, façam bom uso do guia didático, né? Ele tem toda a metodologia dos exercícios. O material foi muito bem desenvolvido pelo professor Renato Peixoto Dagnino. É um material bem denso, não é um material raso, é um material bem denso. É uma disciplina que você tem uma dinâmica, uma responsabilidade de estar acompanhando. Então aproveite a nossa discussão, aproveite as ferramentas de fórum para que você consiga, especialmente em nossa disciplina, consiga compreender a matéria. Na nossa disciplina, especialmente, nós vamos avaliar vocês pela participação em 2 fóruns, né? Pela realização de 2 atividades avaliativas e, por último, a avaliação final. A partir disso, nós queremos uma análise do seu conhecimento, do que você assimilou os debates que aconteceram nos fóruns, como você conseguiu assimilar o exercício proposto e também como você conseguiu assimilar a leitura e a interpretação via apostila. Então, com isso, nós encerramos os assuntos dessa nossa disciplina, né? Espero que tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos hoje. Eu peço mais uma vez desculpa por eventuais falhas, né? E agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, não se esqueçam de acessar a sala virtual, de participar dos fóruns, de realizar as atividades avaliativas e postar suas dúvidas. No mais, bons estudos e até a próxima aula. Agradeço pela atenção.